Vamos lá ao mano a mano? Vamos ao mano a mano 2023 versus 2025. Você opina aí no chat, nos comentários. Vamos ao mano a mano. Elias Cabrini Russo. Vamos ao time de 2023 versus o time de 2025. Atenção, Elias. Embora. No gol, nós tínhamos em 2023 João Paulo. Na lateral direita, Lucas Braga. Na zaga, Messias e Joaquim. E do lado esquerdo, Dodô. No meio-campo, nós tínhamos Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. Na frente, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Tá aí o Santos Futebol Clube de 2023. O Santos atual tem Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Tomás Rincon, Gabriel Bontempo e Roleiser. Tassiano pela direita, Soteldo pela esquerda e Tiquinho Soares é o último Santos que vimos contra o Ceará. Então vamos ao mano a mano. Elias Cabrini Russo de um lado, João Paulo versus Gabriel Brazão. Quem é melhor, Elias Cabrini Russo? Brazão, Marcão. Mesmo na fase melhor do João Paulo, o Brazão, indiscutivelmente. Gabriel Brazão é o voto de Elias Cabrini Russo. Thiago Jordão, Brazão ou João Paulo se não fosse ele? Gabriel Brazão, Marcão. Pra mim, o Gabriel Brazão muito acima do que entregou o João Paulo naquele ano. Pra mim, sem dúvida aqui, Gabriel Brazão. Sem dúvida aqui, Gabriel Brazão, muito superior ao João Paulo. Ainda acho, inclusive, que se o Santos tivesse um grande goleiro, não teria sido rebaixado em 2023, né? O João Paulo, fizemos essa conta já, falhou em pelo menos 13 jogos dos 38. Atenção, o João Paulo dos 38 jogos em 2023, o João Paulo teve falha direta no resultado, comprometeu o resultado em 13 partidas. Isso é um levantamento que foi feito por um varandeiro e ele passou pra gente, e é verdade. Eu sempre dizia que o João Paulo tinha falhado demais, mas não tinha quantidade de jogos. Foram 13 jogos que o João Paulo comprometeu diretamente o resultado final. Portanto, Gabriel Brazão com sobra 1-0 2025. Vamos à lateral direita. Lucas Braga versus Aderlan. Elias Russo. Uma briga feia aí, viu, Marcão? Porque o Lucas Braga, ele não era lateral, né? Jogou muitas vezes como ala ali, improvisado, nunca funcionou nem lá na frente, nem como lateral também. Mas apesar de ter jogado pouco com o Santos, o Aderlan, que pelo menos é da posição. Tá aí. Aderlan é o voto do Elias Cabrini Russo. Thiago Jordão, El Bigodinho. De um lado, Lucas Braga, improvisado como lateral. Ou Aderlan, que voltou recentemente aos gramados. Marcão, quando você falou Lucas Braga, me deu até calafrio aqui, Marcão. Eu voto com o Aderlan. Tô com o Elias Russo, por mais que ele tenha poucos jogos como jogador do Santos Futebol Clube, o Lucas Braga, no meu ponto de vista, sequer tinha condições de entrar em campo com a camisa do Santos. Eu voto com toda certeza no Aderlan, né? Eu acho que o Lucas Braga, como atacante, já era dolorido, já era difícil, mas a gente se prendia naquela questão de taticamente ele serve, fisicamente ele ajuda. A gente se prendia, se pegava muito nisso, porque é verdade, né? Taticamente ele é um jogador que todo treinador gosta, mas tecnicamente era horroroso, né? Tecnicamente era horroroso. E o Aderlan é um jogador que é da posição, né? É burocrático, mas aqui eu fico com o Aderlan ao invés de Lucas Braga, portanto 2-0. É isso, Jordão? Isso mesmo, Marcão. 2-0 Santos de 2025 contra Santos de 2023. 2-0 2025. Vamos a mais um mano a mano. Ih, rapaz, olha aí, hein? 2025 vai levando a melhor. Agora eu quero ver, essa é boa, hein? Messias versus Zé Ivaldo, Elias Cabrini Russo. Marcão, o Messias é aquele jogador tipo Domingos, né? É brutão mesmo, é bola pro mato, de chutar para qualquer lado. Mas eu acho que o Zé Ivaldo também não é esse grande zagueiro que a gente acredita que possa ser, mas para mim o Zé Ivaldo. Thiago Jordão, El Bigodinho. Que eu fico com o Zé Ivaldo, Marcão. Confesso que Messias mesmo,
eu só gosto do nosso querido Messias do painel santista, Marcão. Nunca fui fã do zagueiro Messias, por isso meu voto, Zé Ivaldo. Ah, aqui eu acho que é o Zé Ivaldo, né? Eu acho que o Messias até teve jogos interessantes com a camisa do Santos. Era um zagueiro, como disse muito bem o Elias Russo. Fez aquele gol contra o Fortaleza que nos deu alguma esperança na última partida. Fez até gols importantes, fez até boas partidas. Mas eu fico com o Zé Ivaldo. Para mim o Zé Ivaldo é mais zagueiro que o Messias. Portanto eu fico com o Zé Ivaldo. Olha aí, hein? Goleada até agora. Goleada do elenco do time de 2025, não é isso, Jordão? 3-0 2025? 3-0 2025, Marcão, e com nenhum voto pro elenco de 2023 ainda. 3-0 fora o baile. Agora eu quero... Essa é boa, hein? Agora pode começar a reação 2023. Será? Será que teremos aí uma reviravolta? Vamos lá. Joaquim versus Luan Pérez. Joaquim versus Luan Pérez. Elias Cabrini Russo. Marcão, pra mim é Joaquim muito mais completo que o Luan Pérez, é um cara que tanto tecnicamente como na bola aérea, defensiva e ofensiva também, é um zagueiro pra mim que no melhor momento dele acabou saindo, mas pra mim é muito melhor do que o Luan Pérez, e pra mim a dupla de zaga também, Joaquim e Bauerman, era melhor do que a dupla de zaga de hoje. Deixa eu contar um detalhe pra você aqui, só entre nós, Elias Cabrini Russo. Só entre nós. Tinha um cara que diz que conhece muito de futebol, que adorava o Felipe Jonathan, mas dizia que o Joaquim tinha déficit de atenção. Depois eu te conto fora do ar quem é. Eu imagino quem seja. Você imagina quem é, né? Sim. Que não gostava do Joaquim de jeito nenhum, mas adorava o Felipe Jonathan. E aí uma vez eu indaguei, ele falou, não, o Joaquim tem déficit de atenção, o Joaquim tá voando lá no México. Voava no Santos. Felipe Jonathan tinha déficit de tantas coisas, né, Marcão? Tinha déficit, só não tinha déficit de alimentação. Mas do resto ele tinha de tudo. Thiago Bigodinho Jordão, Joaquim ou Luan Pérez? Joaquim, Marcão, e por muito. Te falar que eu sempre gostei muito do futebol do Joaquim. Inclusive, confesso, vou falar bem baixinho pra também não chegar tão longe, Marcão. Que saudade dele, meu Deus. Que saudade. Baita zagueiro, Joaquim. Baita zagueiro, Joaquim. E o Luan Pérez, uma decepção até aqui, infelizmente. Eu gosto muito, fui favorável ao retorno do Luan Pérez, pelo que tínhamos do Luan Pérez em 19, em 20, no Olympique de Marseille. Mas o Luan Pérez não tá legal. Joaquim, muito na frente do Luan Pérez, sem sombra de dúvidas. Portanto, temos aí o primeiro pontinho do elenco 2023. É isso, Jordão? Primeiro ponto para eles, Marcão. Joaquim escolhido, 3 Santos de 2025, 1 para o Santos de 2023. 3-1. Vamos à lateral esquerda. Dodô versus... E essa é boa, hein? Dodô versus Gonzalo Escobar, o nosso Pablito. Elias. Marcão, o Dodô é muito gente fina, tive a oportunidade de conversar com ele, sempre jogava com meu filho também, CSGO, um cara sensacional, acho que tecnicamente talvez ele até fosse um pouquinho melhor do que o Escobar, mas nunca teve a entrega que o Escobar tem, a raça, a vontade, então pra mim com certeza Escobar. E chegou muito mal fisicamente no Santos, né, Elias? Também é. Vamos lembrar que o Dodô, quando foi contratado, era a terceira opção no Atlético Mineiro, voltava de contusão. O Santos, no desespero, naquelas contratações de fechamento de janela, não tinha planejamento. O Santos foi lá desesperadamente, contratou o Dodô, que não vinha jogando no Atlético Mineiro. Em termos de carreira, você tem total razão, Elias. Era a terceira opção no Atlético, né, Marcão? Perfeito, terceira opção, voltante de lesão, quase não jogava mais por lá, né? O Elias votou, portanto, no Escobar, no Pablito. Thiago Jordão, Dodô ou Escobar? Eu voto no Escobar, Marcão. Eu particularmente gostava muito do Dodô naquela primeira passagem que ele teve para o Santos. Confesso que
tive uma expectativa além dele naquele ano de 2023, mas comparando ano por ano, jogador por jogador, eu acho que o Escobar tá muito acima, principalmente porque o Dodô sequer conseguia saltar do campo, eu lembro muito bem em 2023. Perfeito, então tá aí, eu também, claro, com sobra Escobar, acho que o Dodô foi muito mal no Santos Futebol Clube, os melhores jogos do Dodô foram como terceiro zagueiro, não como lateral, né? Mas é claro que a gente espelhou o esquema tático aqui, 4-3-3 para as duas equipes, para que a comparação pudesse ficar melhor, mas tá aí, Escobar, portanto, unanimidade, melhor que o Dodô, 4-1, não é isso, Jordão? 4-1 2025. 4-1 2025, Marcão. Time de 2025 dando um baile. Perfeito. Agora eu vou fazer uma mudança aqui na arte, Jordão. Eu sei que você utilizou o modelo do último jogo do Santos, mas eu não posso comparar Tomás Rincon com Tomás Rincon, né? Não faria sentido comparar Tomás Rincon com Tomás Rincon. Então, eu vou comparar Tomás Rincon de 2023 versus João Schmidt de 2025. Elias Cabrini Russo. Portanto, vamos lá. Tomás Rincon de 23 versus João Schmidt de 2025. Marcão, aí é duro. Eu gosto demais do Rincon. Acho que naquele ano ele estava bem também. Para mim, Tomás Rincon. Thiago Jordão. Tomás Rincon também, Marcão. Acho que naquele time de 2023 o Tomás Rincon era um dos únicos que conseguiam dar um respiro para aquele meio campo do Santos que tanto perdia as jogadas. É complicado, viu? Porque o Tomás Rincon também, ele teve ali... Ele teve momentos que ele ficou no banco também naquele ano, né? É difícil. Aí jogava Camacho também, né, Marcão? Aí o treinador também... Jogava Camacho, né? Até acho que o Camacho jogou muito mais vezes do que o Tomás Rincon, né? Se fizermos um levantamento, o Camacho... O Dodi também. Então, exatamente, né? O Tomás Rincon foi pouquíssimo utilizado nesse ano, né? Mas como temos aí análise sobre o Tomás Rincon e o Schmidt, eu fico com o Schmidt. Eu fico com o Schmidt porque o Tomás Rincon veio com muito nome, mas pouco jogou. O Schmidt é um jogador que, gostem ou não, um jogador que sempre está ali, né? E eu acho que na marcação ele funciona melhor do que o Tomás Rincon. Eu fui voto vencido, foi 2-1 Rincon, é isso? 2-1 Tomás Rincon, Marcão. Perfeito. Eu e o Elias Russo votamos no Rincon. Então 4-2. 4-2 para o Santos de 2025. Agora vamos ao primeiro homem, o meio-campista central. Jean Lucas em 2023 versus Gabriel Bontempo em 2025, Elias Russo. Marcão, aqui também é difícil. Acho que o Jean Lucas é um jogador que talvez tenha mais qualidade do que o Bontempo, mas em 2023 ele foi mal pra caramba, entregou tudo. Então, pra mim, o Gabriel Bontempo. Thiago Jordão. Voto também no Gabriel Bontempo, Marcão, porque eu nunca vou esquecer do Jean Lucas chutando o chão e perdendo aquela chance no final da partida na minha frente, Marcão. Fora que o Jean Lucas, na minha visão, hoje é mais jogador, só que comparando jogador por jogador em respectivo ano, Gabriel Bontempo. Eu entendo o voto de vocês aí, mas eu voto diferente. O Jean Lucas ficou muito marcado, né, por 2 episódios. O Jean Lucas ficou muito marcado por ter chegado ali também muito alegre naquela partida contra o Atlético Paranaense, né? Ele acabou indo viajar também, assim como o Marcos Leonardo, mas é importante destacar que os dois chegaram atrasados, né? E o Marcelo Fernandes, infelizmente, não afastou nenhum dos dois jogadores. Então teve um ato de indisciplina do Jean Lucas e também teve aquela furada, né, num lance importante contra o Fortaleza na grande área, onde ele espirra o taco, né, e poderia ter sido o gol que manteria o Santos na primeira divisão. Agora, entre o Jean Lucas e o Gabriel Bontempo, com o máximo respeito ao Bontempo, não dá para comparar ainda. Não dá para comparar ainda. O Jean Lucas é mais jogador, no meu entendimento. Principalmente jogando nessa posição. Então, eu sou voto vencido aqui, entendo o voto de vocês, mas eu ficaria com o Jean Lucas, Marcão, mesmo com essas duas situações. Diga, Elias Russo. Não, mas só um adendo, né? Porque a gente está comparando o Jean Lucas de 2023. Eu acho que na primeira passagem dele ele foi muito bem, mas se você pegar o ano todo, não é só essas falhas, esses problemas que ele teve, o chute no ar, o problema de indisciplina. Eu acho que pegando o ano completo do Jean Lucas, eu acho que o Bontempo está sendo melhor que ele. Não, perfeito. Eu ainda acho que, mesmo comparando momentos, o Jean Lucas jogou mais do que o Gabriel Bontempo. Mas entendo aí a opinião de vocês, tá tudo certo. Mas eu ainda, momento com momento, tá?
eu ainda colocaria o Jean Lucas de 23 versus o Bom Tempo de 25, eu sou mais o Jean Lucas de 23. Acho que o Bom Tempo é um bom garoto, tem muito potencial, mas olhando o momento, eu quero tirar esses dois momentos do Jean Lucas, o atraso por ato de disciplina e a espirrada de taco contra o Fortaleza. Isso marcou demais o Jean Lucas, claro, atrelado também ao rebaixamento, mas eu acho que ainda o Jean Lucas jogou mais do que joga o Gabriel Bom Tempo na temporada atual. Thiago Jordão, 5-2 é isso para 2025? Isso mesmo, Marcão. 5 2025, 2 2023. Perfeito. Vamos aos meias. Agora a briga é boa, hein? Lucas Lima versus Roleiser. Lucas Lima versus Roleiser. Ah, essa é boa, hein? Tiramos aqui o Neymar, que o Neymar praticamente não jogou no Campeonato Brasileiro até aqui. De um lado, Lucas Lima, do outro, Benjamin Roleiser, Elias Cabrini Russo. Essa é boa, hein? Essa é boa. São dois jogadores que tecnicamente não tem o que discutir, né, Marcão? A qualidade dos dois com a bola nos pés. Mas eu acho que o Lucas Lima é um jogador que, infelizmente, não soube aproveitar, né, a qualidade técnica, o dom que Deus deu para ele, que é um cara que sempre foi preguiçoso pra caramba, com a camisa do Santos, na primeira passagem excelente, mas na segunda, um cara que só vivia encostado. Então, para mim, o Roleiser, apesar de pouco tempo com a camisa do Santos, é um cara que entrega bem mais do que ele. Thiago Jordão El Bigodinho. Aqui eu também fico com o Roleiser, Marcão. Eu vejo que, igual o Elias mesmo falou, o Lucas Lima sempre foi um jogador com qualidade técnica. Mas ele nunca demonstrou isso e em 2023 no Santos mostrou mesmo, né? Então, fico com o Roleiser nessa daí. Vocês estão certo disso, como diria o Silvio Santos? Vocês não querem pedir ajuda aos universitários? Posso perguntar? Ih, mamãe! Olha, meus amigos, aqui é difícil, cara. É difícil, porque o Lucas Lima fez um bom Campeonato Paulista, né, naquele ano. E aí conseguiu o seu contrato, né? A partir do momento que o Santos dá um contrato longo pro Lucas Lima, ele senta em cima do contrato, entende? Vou falar como jogador, tá? Eu acho que o Lucas Lima é mais jogador que o tal do Benjamin Roleiser, tá? Eu acho que o Lucas Lima é mais jogador que o tal do Benjamin Roleiser. Mas é difícil, viu, cara? O Lucas Lima fez um campeonato ruim brasileiro pelo Santos. Uma nhaca danada também, viu? O Roleiser ainda também não me convenceu. É difícil, Rússia. A gente sofre. Desce do muro, Marco. Eu tô tentando aqui. Eu tô tentando aqui, mas o Lucas Lima como carreira é muito superior ao tal do Benjamin Roleiser, mas muito superior. Eu vou votar no Roleiser aqui, mas por pouco, viu? Por pouco. O Roleiser ainda precisa provar mais, na minha opinião. Acho que tá ganhando muitos louros aí o Roleiser jogando pouco, hein? Mas Roleiser nessa. 6-2, Thiago Jordão? 6-2, Marcão. Aumenta o placar o time de 2025. 6-2. Aqui a gente vai inverter um pouco, viu, Jordão? Porque senão a gente vai comparar Soteldo com Soteldo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Tassiano do time de 2025, vou jogar o Soteldo pela direita e vou jogar o Guilherme pela esquerda, tá certo? E vou jogar o Guilherme pela esquerda. Então vamos lá. Aberto pela direita, Mendonça versus Soteldo. Elias Cabrini Russo. Marcão, aí o Soteldo, né? O Mendonça é aquele jogador que corria pra caramba, chegava na frente do gol, não sabia o que fazer, era só bola para arquibancada. Fez até alguns gols importantes, principalmente no clássico contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, mas é um jogador que é muito abaixo do Soteldo, tecnicamente. Tá aí. O Mendonça, eu vou falar uma coisa pra você. O Mendonça era duro também. Mamãe, Jesus Cristo. Era muito ruim. Deus livre. E esse aí enganou lá no Ceará, viu? Ele foi bem. Speed Mendonça. Tem que tomar cuidado com esses jogadores lá que, você não vê muito. Um gol ou outro, né? Thiago Bigodinho Jordão. De um lado o Mendonça, o Speed. Do outro Soteldo. Nossa, Marcão, quando eu fui pegar a foto desse sujeito, meu Jesus Cristo. Marcão, eu até apelidei ele carinhosamente, claro, era o Speed Mendonça no Ceará e o Sleep Mendonça no Santos Futebol Clube. Deus me livre, dessa aí eu fico com o Soteldo, Marcão. Soteldo com sobra. O Mendonça foi muito mal no Santos, né?
E o Soteldo, por mais que não tenha tantos gols nessa temporada, é um jogador tecnicamente muito superior ao Mendonça. Então aqui, Soteldo. 7-2, Jordão? 7-2, fora os ameaços. 7-2 2025. Fora o baile, hein? Fora o baile. Agora, Elias Cabrini Russo. Agora eu quero ver, Elias. Agora eu quero ver. De um lado, Soteldo em 2023. Do outro... Opa! Peraí. O Soteldo vai estar nos dois. Não, peraí. Então tem que mudar o Jordão. Ia tirar o Tassiano, não é isso? E você falou que ia tirar o Tassiano, Marcão, jogar o Soteldo pra direita e o Guilherme na esquerda pra comparar com o Soteldo de 23. Ah, perfeito. Mas aí o Soteldo vai aparecer nos dois? Porque o Soteldo vai aparecer na esquerda no de 2023. Ó, do de 2023... Porque aí o Soteldo, ó, ele aparece na direita em 2025 e na esquerda em 2023. Aí tá errado. Entendeu? É. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o Álvaro Barreal aqui, vai. Vamos colocar o Álvaro Barreal, né? Não, teria que mudar o 2023, né? Peraí. Isso aí. Soteldo foi pra direita aqui. Soteldo foi pra direita aqui. Agora sim. Agora o Soteldo aparece em 23 e o Álvaro Barreal aparece em 2025. Então vamos lá. Vamos, Soteldo 2023 versus Álvaro Barreal 2025. Elias Russo. Ah, Marcão, aí também o Barreal fez um jogo bom pelo Santos até agora, então pra mim é o Soteldo. Soteldo 2023, Thiago Jordão. Ah, Marcão, nessa aí eu vou diferente do Elias Russo, eu vou ficar com o Barreal. Pra mim o Soteldo em 2023 nada produziu e o Barreal com poucos jogos fez mais gol que ele naquela temporada. Álvaro Barreal. Fico também com Álvaro Barreal 2025. Álvaro Barreal, temos aí um 7-3. Temos aí um 7-3 para 2025. E para fechar, centroavante com centroavante, Marcos Leonardo versus Tiquinho Soares. Marcos Leonardo versus Tiquinho Soares, Elias Cabrini Russo. Ah, aí tem uma diferença grande, Marcão. Marcos Leonardo foi muito irresponsável, moleque. Acho que poderia ter tido uma melhor sorte no Santos. Melhor sorte não, né? Poderia ter jogado muito mais no Santos se não fosse tão irresponsável. Mas para mim ele é muito superior ao Tiquinho. Thiago Jordão. Concordo plenamente com o Elias, Marcão. Por mais que o Marcos Leonardo tenha me decepcionado e muito com aquela reta final de Campeonato Brasileiro, a sua indisciplina, eu acho que nem tem comparação jogador por jogador, sou muito mais o Marcos Leonardo também. Ah, eu acho que não tem comparação aí não, o Marcos Leonardo muito superior, né? Eu sempre gostei muito do Marcos Leonardo, entendia que é um jogador que, jogando lá fora, também ia ter bons resultados, e foi assim que vimos no Porto e agora no Al Hilal, né? Então, e o Tiquinho é um bom jogador também, mas para mim o Marcos Leonardo com muito mais recursos, um jogador com melhor e maior repertório comparado ao Tiquinho Soares, portanto, aqui eu fico claramente com Marcos Leonardo. Agora vamos... Qual foi o último treinador? Foi Marcelo Fernandes, né? Eu acho que bom, interino com interino, boa. Vamos... Acabou quanto aí, meu caro Thiago Jordão? Quanto que acabou o nosso... mano a mano, olhando, claro, os 11 de cada lado, Jordão? Marcão, ficou 8-3 e você quer que eu fale a escalação também, que eu anotei como ficaria. Então vamos... Ih, rapaz, 8-3, como fica a escalação final na mescla 2023-2025? Fica assim, Marcão, Gabriel Brazão 2025, Aderlan 2025, Zé Ivaldo 2025, Joaquim 2023, Escobar 2025, Tomás Rincon, Mazo de 2023, Gabriel Bontempo 2025, Roleiser 2025, Soteldo 2025, Barreal 2025 e Marcos Leonardo 2023. Perfeito, tá aí. Só uma correção à minha fala. Eu falei Marcos Leonardo no Porto, Marcos Leonardo no Benfica. Obrigado ao chat aí pela correção. Um abraço. Deixa eu ver quem colocou aqui. O Marcos Matos Júnior e o Gutierrez Silva. Obrigado a vocês dois pela correção. Portanto, Marcos Leonardo foi para o Benfica e não para o Porto, como eu disse. Vamos ao treinador. 8-3, é isso, Jordão? Para 2025, né? Isso aí, 8-3, 2025. Para fechar, meu caro Elias Cabrini Russo. Aliás, temos mais um, hein? Temos mais um voto adicional.
Elias Cabrini Russo, treinador, Marcelo Fernandes El Presuntinho ou Clebinho Xavier? Aí fica difícil, né, Marcão? Porque o Kleber Xavier é o terceiro jogo dele como treinador e o Marcelo Fernandes é limitado, mas conseguiu ganhar um título paulista pelo Santos também. Foi um dos responsáveis pela queda para a Série B, mas até pelo tempo de carreira, Marcelo Fernandes. Thiago Bigodinho Jordão, Marcelo Fernandes El Presuntinho ou Clebinho Xavier? Ah, Marcão, nessa daí eu vou votar no Presuntinho, porque eu vejo que mesmo com os erros dele, muito daquele respiro que o Santos teve em 2023 também foi por causa dele, Marcão. Não acho um grande treinador, mas o Clebinho, o nosso Kleber Xavier, mal tem portfólio no futebol como treinador. Ah, Marcelo Fernandes, né? O Kleber Xavier, gente, eu tava vendo, eu não sei onde que eu vi, e o cara foi muito feliz. Foi no Esporte por Esporte ontem à noite. Acho que foi esqueço o nome do doutor lá. Mas ele falou um negócio interessante. Né? O Kleber Xavier não ganhou um jogo ainda como treinador. Ele não venceu uma partida sequer. Elias, ele não sabe a sensação de uma vitória, o Kleber Xavier, como treinador de uma equipe. O cara tem 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Então, assim, não dá. O Marcelo Fernandes, com todos os defeitos, o Marcelo Fernandes, sempre que entrou, com exceção no ano de 2023, que diga-se de passagem também, Elias, ele deu... O Marcelo Fernandes levou o balão de oxigênio pro elenco e depois, né, tirou o oxigênio do elenco. Né? Ele fez o torcedor do Santos voltar a respirar e depois ele desligou os aparelhos. A verdade é essa. O próprio Marcelo Fernandes. Mas ele é superior em termos de números, em termos de carreira, do que o Kleber Xavier. Né? Ele é superior. Ele é superior, o Kleber Xavier. O Marcelo Fernandes, perdão, comparado ao Kleber Xavier. Portanto, o Marcelo Fernandes. Estamos aí com um 8-4. Um 8-4. Bom, final, Elias Cabrini Russo. De um lado, Andrés Ueda. Do outro, Marcelo Teixeira. Jesus. Quem é o melhor ou menos ruim presidente olhando o 23 e 2025, Elias? Marcão, cai mais ou menos na mesma situação, né, do Marcelo Fernandes com o Kleber Xavier, que o Rueda foi presidente 1 ano, o Marcelo está há 500 anos aí no Santos, né? Então eu acho que ganhou títulos, foi importante, fez um monte de besteira também, mas por um tantinho assim, ó, Marcelo Teixeira um pouquinho na frente do Rueda, mas eu ainda quero esperar acabar esse mandato do Marcelo Teixeira e torcer para que realmente ele não seja pior do que o Rueda, Marcão. O doutor Rodrigo do Esporte por Esporte, um abraço a ele, conheço ele pessoalmente, fugiu o nome aqui, são tantos nomes, mas doutor Rodrigo, um abraço, foi ele que disse ontem no Esporte por Esporte, eu tava acompanhando e ele falou, pô, o treinador do Santos não sabe o que é vencer, não tem uma vitória. Tem razão, infelizmente, pô. O Santos contratou um treinador que não sabe o que é ganhar como treinador, né? Thiago Jordão, de um lado Andrés Ueda, de outro Marcelo Teixeira. E aí, Jordão? Nossa, Marcão, também tive calafrios quando você mencionou o ex-presidente do Santos Futebol Clube. Só que eu vou votar no Marcelo Teixeira, mas, ó, um tiquinho assim de diferença, tá? É 52 Marcelo Teixeira, 48 Andrés Ueda, Marcão. Porque eu vejo que o Marcelo Teixeira, no momento, caminha passos largos para tomar as mesmas decisões que o Andrés Ueda. Eu não consigo ver nada pior que o Andrés Ueda, eu acho que nunca vai aparecer nada pior. O Rueda foi o pior presidente em todos os sentidos no Santos Futebol Clube. Eu nunca vi nada pior, nada tão ruim, nada nem próximo ao Rueda, sabe? Por mais que o Marcelo Teixeira esteja fazendo uma gestão também ruim, né? Fez um 2024 até razoável na montagem do time, teve méritos na montagem do time para a Série B, mas comete uma série de erros. Ele é superior ao Marcelo Teixeira, ao Andrés Ueda. Ele é melhor que o Andrés Ueda. O Rueda foi o pior presidente do Santos e nada vai ser pior que o Rueda. A gente vai viver 100 anos, 110, 105 e não veremos nenhum presidente pior do que o Andrés Ueda. Nada é pior que o Andrés Ueda. Então, Marcelo Teixeira. Não que o Marcelo vá bem, mas é que é impossível ser pior do que Andrés Ueda, que é o pior presidente da história desse clube. Pior. Ele é muito ruim, ele arrebentou com o Santos. Tivemos péssimos presidentes recentes, mas igual o Rueda não teremos. É o pior de todos. É o pior de todos. Tá certo? Bom, Thiago Jordão, placar final
do nosso mano a mano 2023 versus 2025. Jordão. Somando também os presidentes, Marcão, fica 9 para o ano de 2025 e 4 para o ano de 2023. Tá aí. Então, respondendo aquela pergunta que muitos fazem, Marcão, o time atual é melhor ou pior que o time de 2023? Tá aí. Na análise nossa aqui, o time atual é melhor, com sobra. E olha que nem colocamos o Neymar, hein? Nem colocamos o Neymar. Porque se coloca o Neymar, ficaria ainda maior essa diferença, mas o Neymar quase não jogou no Campeonato Brasileiro e não sabemos ao certo se vai jogar. Então, não faria sentido colocar o Neymar nessa escalação, né? Então tá aí uma superioridade muito grande, pelo menos individualmente falando, em termos de nome, do elenco atual, do time atual, comparado a 2023. Ó,